resposta às manifestações populares que se espalham no país desde que o escândalo de corrupção na Petrobras, exposto pela Operação Lava Jato, veio à tona, a presidente Dilma Rousseff divulgou em meados do mês passado um conjunto de medidas de combate à impunidade. Dentre as propostas apresentadas, muitas das quais mera repetição de projetos que tramitam há anos no Congresso Nacional, como a criminalização do enriquecimento ilícito e do Caixa 2, passou relativamente despercebido o polêmico aproveitamento de provas ilícitas. Bastaria ater-se à absoluta falta de técnica legislativa para verificar a inconsistência da proposta. Ao contrário do sugerido, não se há de falar em provas ilícitas, mas sim em ilicitude na sua obtenção. Cumpre ressaltar que, no cenário jurídico atual, a utilização de provas obtidas de forma ilegal é vedada, tanto por cláusulas pétrea constitucional, artigo 5º da Carta Magna, quanto por legislação federal, que também proíbe as provas dela derivadas, artigo 157 do Código de Processo Penal. No entanto, aduzindo ser, abre aspas, dever do juiz buscar o máximo aproveitamento dos atos processuais, fecha aspas. A medida proposta relativiza a ilicitude da obtenção da prova, sopesando os ônus e benefícios de sua utilização, partindo do pressuposto de que nenhuma garantia pode ser considerada absoluta. Autorizar-se-ia o emprego de determinada prova, ainda que obtida de forma ilegal, caso fosse imprescindível para o deslinde da causa penal. Segundo a proposta, abre aspas, ressalvados os casos de tortura, de violência física, de ameaça ou de violação da resistência e interceptação de comunicações sem mandado ou ordem judicial, fecha aspas. Dentre outros casos de igual gravidade, abre aspas, poderá o juiz ou tribunal determinar o aproveitamento da prova ilícita com base no princípio da proporcionalidade. Dois pontos. Quando os benefícios decorrentes do aproveitamento forem maiores do que o potencial efeito preventivo da decretação da nulidade sobre o comportamento futuro do Estado em investigações. Fecha aspas. Diante da grande resistência enfrentada, inclusive por membros do próprio Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sugeriu a revisão do texto. Na mais recente versão da proposta, fica a critério do juiz ou do tribunal, abre aspas, determinar novos parâmetros para definição da prova lícita e sua valoração, fecha aspas, com base no mesmo princípio da proporcionalidade, apenas aparentemente menos atentatória. O objetivo final é o mesmo, ou seja, autorizar provas obtidas de forma ilegal, desde que para atingir finalidade considerada maior. A razão da trágica estratégia é evidente. Evitar que processos criminais robustos sejam anulados
caso se verifique que as provas tenham sido obtidas com infringência na norma material, o que, evidentemente, reforça a sensação de impunidade. É assente em nossa doutrina e em nossa jurisprudência, por exemplo, que denúncia anônima não é meio hábil para sustentar por si só a instauração de inquérito policial ou autorizar restrições a direitos individuais. Mas suponhamos que, a fim de se apurar a veracidade de denúncia anônima recebida, fosse deferida a quebra de sigilo telefônico do suspeito. Imaginemos, então, que no curso da interceptação a prática criminosa restasse cabalmente comprovada. De acordo com o entendimento já pacificado por nossos tribunais superiores, a prova decorrente da intercepção ilegalmente autorizada, posto que baseada exclusivamente em denúncia anônima recebida, não poderia ser utilizada para instruir processo criminal. Ainda que, à primeira vista, a medida proposta possa parecer uma boa alternativa para garantir a descoberta da verdade no processo e, consequentemente, a aplicação da lei penal, não se pode admitir, sob esse ou outro qualquer pretexto, a burlar a Constituição, desrespeitando-se os direitos fundamentais nela previstos. A fórmula autoritária do male captum bene retentum, prova mal colhida, mas bem conservada, é inadmissível em nosso ordenamento jurídico e já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Basta lembrar o lapidar voto do ministro Celso de Mello quando asseverou que, abre aspas, a Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório, Constituição Federal, artigo 5º, desautoriza por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas, Constituição Federal, artigo 1º, qualquer prova cuja obtenção pelo poder público derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material ou até mesmo do direito processual. Afinal, é sabido que, à medida que se intensifica o afã investigatório do Estado na tentativa de minimizar a sensação de impunidade, avolumam-se perigosamente situações de ilegalidades e abusos. Caso fosse autorizada, sob esta nova égide, a relativização da prova obtida de forma ilegal, bastaria aos mal-intencionados forjar denúncias anônimas para fundamentar pedidos de quebra de sigilo fiscal e telefônico, expedição de mandados de busca domiciliar ou até mesmo, absurdamente, mandados de prisão. O aproveitamento de provas ilícitas nos moldes propostos constitui, portanto, evidente violação dos princípios constitucionais norteadores do devido processo legal, basilares do Estado Democrático de Direito. Por essas razões, deve ser, então, fortemente rechaçado.